Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entropia do Saber. Dando continuidade à nossa matéria de cinemática, nessa aula nós vamos se aprofundar um pouquinho aos conceitos de deslocamento, distância e vamos falar de velocidade e aceleração média, dentro da matéria de cinemática. Lembrando que esse curso ele é um curso contínuo, desde o início até o final de cada matéria. Então, se você está prestando um vestibular, tem dúvidas em física, tem dificuldades em física, vocês chegaram no canal certo. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Vamos dar continuidade então aqui na aula, pessoal. Na aula passada nós demos uma introdução em alguns conceitos da cinemática, como ponto material, trajetória, referencial, distância e deslocamento. E nesta aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito de distância e deslocamento, e vamos falar também de velocidade média e aceleração média, tá? Se vocês não assistiram a aula passada, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês da aula passada, para vocês estarem assistindo. Vamos falar então, pessoal, de distância e deslocamento, pessoal. Distância e deslocamento. Pessoal, é importante a gente entender a diferença de distância e deslocamento, porque quando eu for apresentar para vocês velocidade média, nós vamos mostrar dois tipos de velocidade média, tá? A velocidade média e a velocidade escalar média. Então é importante que vocês entendam a diferença entre distância e deslocamento. Acho que o primeiro ponto e o mais importante, pessoal, a distância ela é uma grandeza escalar. Ou seja, ela não é uma grandeza vetorial. Não depende de sentido nem direção. Apenas do módulo. Tá? Se vocês perderam, nós já falamos sobre grandezas escalares e vetoriais. Se vocês não assistiram também, eu vou deixar o card também dessa aula, porque é importante, pessoal, assistirem todas as aulas, porque o nosso curso segue uma ordem cronológica, uma ordem de sequências de aulas. Então é importante ter todos os conceitos, tá, das aulas anteriores. E deslocamento, pessoal. Deslocamento é uma grandeza vetorial. O que quer dizer? Que depende de sentido, direção e módulo. O que quer dizer com isso, pessoal? Vamos supor o seguinte exemplo aqui. Vou colocar uma imagem aqui para a gente fazer um exemplo, tá? Então, vamos colocar aqui essa imagem. Vamos supor esse exemplo aqui. Nós temos um veículo, que é o nosso ponto material, se deslocando no eixo X, que é o nosso referencial. Então, ele parte do ponto A, vai até o ponto B e depois ele volta para o ponto C. Ou seja, ele parte de A, vai até B e depois vai até C. Onde, pessoal? Quando ele parte do A, ele está no XA igual a 2 metros. Então, o nosso XA, que é o ponto de partida, é 2 metros. Tá? O nosso referencial está aqui no zero, que seria aqui o nosso X0.
E ele parte do A em XA igual a 2 metros. Ele vai, pessoal, até o ponto B, que é o XB igual a 8 metros. E depois ele retorna até o ponto C, que é o nosso XC igual a 5 metros. Perfeito, pessoal? Como que fazemos para achar a distância e o deslocamento nesse nosso exemplo? Vamos começar aqui pela distância. Como eu disse no começo, a distância é uma grandeza escalar. Não depende de sentido nem direção. Para a gente achar a distância de um deslocamento, de um movimento retilíneo, aqui no caso, o movimento retilíneo, nós apenas somamos as distâncias que o ponto material, aqui no caso o veículo, percorreu. Ou seja, qual que é o nosso D1 aqui, pessoal? D1 ele não saiu de x igual a 2 metros e foi até x igual a 8? Então, ele percorreu 6 metros. Tá? Eu vou chamar aqui de D1. E aqui o outro percurso de D2. E qual que é o nosso D2, pessoal? Ele não saiu de 8 e voltou para 5? Quantos metros ele percorreu aqui? Ele percorreu 3 metros. Portanto, pessoal, nossa distância total percorrida aqui nesse exemplo foi de 9 metros. Tá? Nós somamos todas as distâncias percorridas. Qual que é a diferença de deslocamento, pessoal? Que nós chamamos de ΔS, sendo uma grandeza vetorial. Nós não sabemos que ΔS é o S final menos o S0, que é o nosso S inicial. Nesse exemplo, pessoal, o nosso ΔS1, quem que é? Ele saiu de A e foi até o ponto B. Ou seja, é o nosso SB menos o SA, que é igual ao XB menos o XA. Que é igual. O XB é o nosso 8 metros, menos XA, que é 2 metros. Portanto, o nosso ΔS1, o nosso deslocamento 1, é igual a 6 metros. Tá? Ou seja, o nosso deslocamento 1 é igual à distância 1 percorrida. Sem novidades. Agora, no caso do ΔS2, pessoal, o nosso ΔS2, no caso, quem que é? É o SC, que é o nosso ponto final do deslocamento 2, menos o SB, que é de onde ele partiu no segundo deslocamento aqui. Quem que é o nosso SC? É 5 metros. Quem é o nosso SB? Que é o XB, é 8 metros. Perfeito, pessoal? Ou seja, o nosso ΔS2, o módulo, né, do ΔS2, que a gente também pode estar chamando, né, identificando dessa forma, por ser o deslocamento uma grandeza vetorial, o módulo nós colocamos dessa forma. Quem que é, pessoal? É menos 3 metros. 5 menos 8 dá menos 3. O que nós queremos dizer com esse sinal menos? Ou seja, o sinal menos, pessoal, no deslocamento, ele indica que negativo, vou colocar aqui, ó, ΔS negativo. Isso aqui indica que o veículo está se movimentando contrário ao nosso referencial. Nosso referencial é o eixo X aqui, certo? Indicado para a direita. No segundo deslocamento do veículo, ele está contra o
o sentido da referencial. Ou seja, o nosso ΔS2 deu negativo, tá? E é normal, tá? Diferente da distância, pessoal. A distância, a gente apenas soma todas as distâncias percorridas. 6 metros no D1 e 3 metros no D2. Já no deslocamento, nós temos que considerar a variação do deslocamento, o S final menos o S inicial. Perfeito? Se nós formos achar o deslocamento total, nesse caso, nós faremos o seguinte. Neste caso aqui, a gente separou primeiro o movimento e depois o segundo. Agora, se nós quisermos achar o ΔS do movimento total do veículo até ele sair do ponto A e chegar no ponto C, nós apenas faremos o S final, que é o SC, menos o S inicial, que é o SA, que é igual a XC menos XA, que é igual a 5 menos 2. Então, o deslocamento do veículo nesse exemplo é igual a 3 metros. Tá? Diferente, pessoal, da nossa distância. A distância foi tudo que ele percorreu, os 9 metros. Já o ΔS, que é o S final menos inicial, é 3 metros. Ficou claro, pessoal? É importante entendermos este conceito de diferença de distância e deslocamento para que nós possamos entender agora o segundo conceito de velocidade média que eu vou falar com vocês, tá? Eu vou deixar aqui uma outra imagem para a gente não esquecer que o deslocamento é a variação que o ΔS é a variação do deslocamento, que é x final menos o x inicial. Certo? Perfeito. Vamos falar de velocidade média, pessoal. Velocidade média. Velocidade média. Quando pensamos no movimento do ponto material e queremos saber se o corpo se movimenta rápido ou devagar, essa grandeza é medida pela velocidade. Tá? Então, se nós queremos saber se um carro está rápido, se um carro está devagar, é a velocidade que vai nos dizer isso. Tá? E a velocidade, pessoal, nós já sabemos que ela é a relação do deslocamento pela variação do tempo. Certo? Nós já sabemos isso. Porém, aqui a gente tem dois tipos de velocidade média. Nós temos a velocidade média em si, que é a variação do deslocamento sobre ΔT, certo? Então, velocidade média. Neste caso, é uma grandeza vetorial, ou seja, a gente sabe que o deslocamento ele é vetorial e a nossa velocidade é uma grandeza vetorial. Porém, nós temos outro tipo de velocidade média, que é a nossa velocidade média escalar. Que é, pelo nome, como já diz, é uma grandeza escalar. E o que é a velocidade média escalar, pessoal? Não leva em consideração o deslocamento, e sim a distância pela variação do tempo. Por isso que é importante entender aqui o que é distância e o que é variação de deslocamento.
tá? Então, o deslocamento nós vimos agora que é uma grandeza vetorial, portanto, nós chamamos a velocidade média escalar a variação da distância. Então, aqui é distância pelo tempo. Diferentemente da nossa velocidade média vetorial, que é a variação do deslocamento pela variação do tempo. Vamos ver um exemplo aqui. Vou deixar ilustrado aqui para vocês, tá? Então nós temos um veículo se deslocando e nós temos aqui a nossa velocidade média, tá? No caso aqui, a velocidade média vetorial, porque está dando em função da variação do deslocamento, tá? Então é importante, pessoal, sabermos que nós temos essas duas velocidades, a velocidade média vetorial e a velocidade média escalar, tá? Quando estamos calculando a velocidade média, não quer dizer que o veículo, no caso aqui o ponto material é o nosso veículo, né? Ele estava sempre a essa velocidade, tá? Ele pode estar um pouco mais rápido em algum determinado momento, ele pode estar mais devagar, ele pode estar parado, então a velocidade ela vai variando conforme o deslocamento e nós achamos a velocidade média neste intervalo de tempo que ele se deslocou. Vamos pegar aqui novamente, pessoal, o nosso exemplo aqui, né, do deslocamento do primeiro veículo. Nós sabemos que no primeiro deslocamento, né, no primeiro movimento, ele saiu de XA e foi até XB. Ele saiu de 2 metros e foi até 8 metros. Se eu quisesse achar a velocidade média vetorial, é quem? ΔS sobre ΔT. Isso aqui é quem? É 8 menos 2 sobre... Vamos supor aqui que ele levou 6 segundos, tá? Ele fez esse percurso em 6 segundos. Ou seja, o tempo final foi 6 e o tempo inicial é 0. Ele estava em repouso. Então, repouso, pessoal, quando o carro está parado, quando o nosso ponto material está parado, o nosso T é igual a 0 segundos. Portanto, a nossa velocidade média vetorial aqui, né, o módulo, no caso, é 6 sobre 6. E isso aqui dá uma velocidade média de 1 metro por segundo. No caso, se quisermos calcular a nossa velocidade média escalar, neste caso, pessoal, velocidade média escalar também será 6. Por quê? Porque a distância total percorrida foi 6 metros sobre os 6 segundos. Então, aqui nossa velocidade média escalar também é de 1 metro por segundo. Tá? Vamos fazer agora o exemplo do segundo movimento. Deixa eu copiar essa imagem. Colar aqui, pessoal. Bom, vamos fazer agora o movimento do segundo deslocamento. Vamos calcular as velocidades. Então, ele saiu de XB e foi até XC. Ele saiu de 8 metros e foi para 5 metros. Nós sabemos que a distância 2 nesse segundo movimento é de 3 metros. E o nosso ΔS2 é menos 3 metros.
Daqui nós tiramos que a nossa velocidade vetorial é o ΔS sobre ΔT, que é igual a menos 3 sobre, vamos supor que aqui nesse segundo deslocamento ele leve 3 segundos. Então a variação de tempo é de 3, ou seja, a velocidade média é de menos 1 metros por segundo. Veja que a nossa velocidade média vetorial, ela também sai com o sinal negativo, indicando, então, a velocidade negativa indica o veículo no sentido contrário. Não tem nada a ver com o carro freando, com o carro dando ré, isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui só quer dizer que o veículo está no sentido contrário do nosso eixo de referência, tá? E qual que é, neste caso aqui, a nossa velocidade média escalar? É a distância, certo? É o d2 sobre a variação do tempo, que é igual a 3 sobre 3 segundos, que foi o tempo que ele levou. Ou seja, a nossa velocidade média escalar é de 1 metro por segundo. Ou seja, pessoal, deu para entender aqui que nossa velocidade média, ela sempre vai ser vetorial, então ela tem que levar em consideração a variação do deslocamento. E a nossa velocidade média escalar, ela leva em consideração a distância. Por isso que ela ficou positiva, porque a velocidade média escalar, ela é uma grandeza escalar, não depende de sentido nem direção. Um outro ponto importante, pessoal, quando a gente está estudando cinemática, na maioria dos casos aqui no movimento retilíneo, tá? Não estou falando movimento circular, nem outro tipo de movimento. No movimento retilíneo, a direção sempre será a mesma. Ou seja, o que vai variar aqui é o sentido, né? Ou ele está indo no sentido positivo ou ele está indo no sentido negativo. Opa. Então, movimento retilíneo, a direção sempre será a mesma. Tá? Sobre as unidades de velocidade, pessoal, que é um ponto importante. Então, eu vou colocar aqui uma outra imagem, pois nós sabemos que no sistema internacional, a unidade da velocidade é metros por segundo. Porém, muitos exercícios, pessoal, vêm velocidade em quilômetros por hora. E aí temos que saber uma regrinha importante para transformar isso em metros por segundo. Qual que é essa regrinha? Eu vou colocar aqui essa figura aqui, pessoal, que é essa regrinha aqui. Se quisermos transformar quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. E vice-versa, se quisermos transformar metros por segundo em quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Vou pegar aqui só um exemplo simples aqui, só para a gente fazer essa conta. Faz de conta que um veículo está a 36 km por hora. Quanto que vale isso em metros por segundo, pessoal? Então, para transformar de quilômetros para metros por segundo, nós dividimos por 3,6, ou seja, a velocidade aqui em metros por segundo é 36 sobre 3,6.
Isso aqui dá 10 metros por segundo. Perfeito? E vice-versa. Vamos supor que nós temos um carro numa velocidade de 100 metros por segundo e queremos achar em quilômetros por hora. Neste caso, nós multiplicamos, ou seja, a nossa velocidade é 100 vezes 3,6. Velocidade é igual a 360 quilômetros por hora. Tá? Então, é importante sabermos dessa regrinha para que saibamos transformar quilômetros por hora em metros por segundo de uma forma rápida e vice-versa. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, podem deixar a pergunta no comentário, as suas dúvidas, que eu estarei respondendo, tá? Se possível, fazendo uma aula extra aí para tirar as dúvidas, tá? Bom, pessoal, e lembrando, todo esse material vai estar disponível, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com todo esse material para vocês estarem fazendo download, caso vocês queiram, junto com os exercícios que nós iremos fazer. Ok? Então tá, então nós falamos de distância, de deslocamento, falamos de velocidade média escalar, e agora nós vamos falar de aceleração média. Aceleração média. Pessoal, assim como a velocidade ela é a relação do deslocamento pelo tempo, a aceleração média ela é a variação da velocidade em um determinado variação de tempo. Tá? Lembrando, pessoal, a aceleração também é uma grandeza vetorial. Tá? Então, aqui a aceleração média é uma grandeza vetorial. Vai depender da variação de velocidade. Caso queiramos saber a aceleração média escalar, sabemos que temos que calcular a velocidade média escalar. Tá? E neste caso é uma grandeza escalar e não vetorial. Aqui é uma grandeza vetorial. Ok? Por exemplo, então vamos supor que aqui nesse exemplo o veículo ele partiu de zero, né? Aqui é o nosso T0, então o nosso T0 é igual a 0 segundos, ou seja, nós começamos a marcar o tempo e ele está parado, ou seja, a nossa velocidade inicial aqui é 0 metros por segundo. Então, ele partiu de velocidade igual a 0, acelerou e chegou em um determinado tempo 1 aqui, vamos supor 30 segundos, ele alcançou uma velocidade V1 aqui de 300 metros por segundo. É muita coisa, né, pessoal? 300 metros por segundo para um carro. Vamos supor aqui 3 metros por segundo. Tá? Então, nossa velocidade de 1, o carro alcançou 3 metros por segundo. Lembrando, pessoal, quando nós queremos descobrir o desempenho de um carro, a gente utiliza a aceleração. Né? Muitas vezes nós falamos, nossa, aquele carro ele alcança de 0 a 100 em 3,5 segundos. Ou seja, nós estamos avaliando a aceleração daquele veículo. Tá? Diferentemente da velocidade que nós estamos verificando quão rápido ele está.
Aqui a gente mede o desempenho, quanto ele acelerou de 0 até uma determinada velocidade, tá? Então, neste caso, pessoal, se nós quisermos achar a aceleração média, que é a variação de velocidade pela variação do tempo, isso aqui é o nosso V1 menos o V0 sobre T1 menos o T0. Daqui nós tiramos que a aceleração média é igual a... Quem que é a nossa velocidade 1? 3 menos velocidade inicial é 0, que ele estava parado, partiu do repouso. O nosso tempo 1 é 30, menos o nosso T0, que é 0, partiu do tempo 0. Ou seja, a nossa aceleração média é igual a 3 sobre 30. A aceleração média é igual a 0,1 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, daqui nós tiramos que a unidade no sistema internacional da aceleração... Opa! Vou deixar aqui essa imagem também, para a gente deixar relacionado aqui. Mas nós sabemos, então, que no sistema internacional, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então é isso. Nós vamos fazer alguns exercícios agora. Eu vou deixar os exercícios dessa aula no próximo vídeo. Então, terminando essa aula aqui, vocês podem já acessar o vídeo dos exercícios, que já está no final desse card, desse vídeo. E qualquer dúvida, pessoal, deixem no comentário, perguntem, não fiquem com dúvida, estudem, tá? Eu vou deixar aqui, nós vamos resolver alguns exercícios e eu vou deixar uma lista com alguns outros exercícios com a resolução para vocês poderem resolver e estar verificando se vocês acertaram, tá? Então, esse vídeo agora, essa aula termina aqui. Vamos para os exercícios. Forte abraço, pessoal. Até o próximo.